Sejam muito bem-vindos a mais essa aula de crioulo haitiano. Hoje iremos falar sobre algo que é essencial em qualquer conversação, que é o uso de perguntas. Mas, para irmos direto ao assunto, vamos analisar uma frase que vai nos ajudar melhor a entender como formulamos perguntas em português e assim vermos a diferença, no caso do português, para o crioulo haitiano. Por exemplo, veja a frase: Você gosta muito de comer doces. E agora a frase: Você gosta muito de comer doces? Percebeu? Tanto a primeira frase como a segunda são idênticas, mas uma é uma afirmação e a outra é uma pergunta. Muitas vezes é difícil para o haitiano entender, ou até outros estrangeiros, que no caso do português a única coisa que difere uma afirmação de uma pergunta é a entonação da voz. Isso não acontece no crioulo haitiano. Para que o haitiano saiba que você está fazendo uma pergunta, você precisa usar um auxiliar no começo da frase, que é o est que. Um exemplo: Lap retourne vite. Lap retourne vite. Ou seja, ele ou ela vai voltar logo. É uma afirmação. Se queremos transformar essa afirmação em uma pergunta, é só colocarmos o est que no começo da frase. Est-ce que lap retourne vite? Est-ce que lap retourne vite? Est-ce que lap retourne vite? Ele ou ela vai voltar logo? Um outro exemplo: Est-ce que o remen-li? Est-ce que o remen-li? Ou seja, você gosta dele ou dela? Percebeu? No caso, sempre que você quiser fazer uma pergunta em crioulo haitiano, você deve usar o auxiliar est que, ok? Agora, a palavra quiçá, que em português pode ser traduzido como o que ou qual. Quiçá, o que ou qual. Vamos ver um exemplo? Quiçá o tarremé manger? Quiçá o tarremé manger. O que você gostaria de comer? O que você gostaria de comer? Agora vamos ver um outro exemplo. Quiçá o pral fait dimanche, que quer dizer o que você fará domingo. Quiçá o pral fait dimanche. Um outro exemplo do uso de quiçá, não tão comum, inclusive em português também, não é um uso tão comum, que seria o nosso, ao invés de o que, do que. Pode ser usado em crioulo haitiano o de quiçá. De quiçá. De quiçá o te remet na réunion. De quiçá o te remet na réunion. Do que você gostou na reunião? Do que você gostou na reunião? De quiçá o te remet na réunion. Agora, uma outra palavra muito comum e essencial para se fazer perguntas. Que jan, que seria o nosso como. Que jan. Um exemplo. Que jan nous doit prier? Que jan nous doit prier? Que quer dizer como nós devemos orar. Um outro exemplo. Que jan no café bon Dieu plaisir? Que jan no café bon Dieu plaisir? Como nós podemos agradar a Deus? Que jan no café bon Dieu plaisir? Um outro exemplo, que também não é tão comum, mas assim como se dá também no caso do português, em algumas ocasiões pode ser necessário usá-lo. Por exemplo, o de que jan. De que jan, ou seja, de que modo. De que jan yo confeited? De que jan yo confeited? De que modo eles costumam estudar? De que modo eles costumam estudar? De que jan yo confeited? Uma outra palavra é o que és. Que és, que é o quem em português. Vamos ver um exemplo. Que és nanho que pi important? Que és nanho que pi important? Ou seja, quem dentre eles é o mais importante? Quem dentre eles é o mais importante? Que és nanho que pi important? Um outro exemplo. Que és lié?
Qui est-ce? Ou seja, quem é ele ou ela? Qui est-ce? Vamos a um terceiro exemplo. Qui est-ce qui lit livre là? Qui est-ce qui lit livre là? Quem pode ler o livro? Qui est-ce qui lit livre là? Uma outra palavra essencial para as perguntas é o puquiçá, que é o nosso porquê em português. Lembrando que o puquiçá é o equivalente ao porquê em português quando se refere a uma pergunta. Tá? Para se afirmar, seria o pasquê, ok? Pasquê para afirmação e puquiçá para se fazer uma pergunta. Então vamos ao primeiro exemplo. Puquiçá o fâché avem? Puquiçá o fâché avem? Por que você está com raiva de mim? Por que você está com raiva de mim? Puquiçá o fâché avem? Vamos a um outro exemplo. Puquiçá o posem question ça? Puquiçá o posem question ça? Por que você me faz essa pergunta? Puquiçá o posem question ça? Um outro exemplo é o pour que raison, ou por qual razão. Pour que raison o triste? Ou por qual razão você está triste? Pour que raison o triste? Vamos à próxima palavra. É o quicoter. Talvez você já tenha ouvido essa palavra antes em vídeos passados, né? Para se referir aonde a pessoa está. O quicoter é o nosso onde em português. Vamos ao primeiro exemplo, um bem comum. Quicoter lié. Quicoter lié. Ou aonde ele está, ou aonde ela está. Quicoter lié. Vamos ao segundo exemplo. Quicoter ou pralé? Quicoter ou pralé? Ou aonde você vai? Quicoter ou pralé? Uma outra palavra é o quilé. Quilé. Quilé é o nosso quando em português. Vamos ao primeiro exemplo. Quel est o seu travail? Quel est o seu travail? Quando você sai do trabalho? Quel est o seu travail? Um segundo exemplo. Quel est souffrance l'un a fini? Quel est souffrance l'un a fini? Quando o sofrimento acabará? Quel est souffrance l'un a fini? Um outro muito semelhante ao quilé é o aquilé, que é mais usado quando se quer especificar um horário. Por exemplo, à quelle réunion a commencé? A que horas ou quando a reunião vai começar? À quelle réunion a commencé? Um outro exemplo. À quelle l'avenir? À quelle l'avenir? Ou a que horas ele ou ela vai vir? A que horas ele ou ela vai vir? À quelle l'avenir? Uma outra palavra muito usada é o combien, que é o nosso quanto em português. Um exemplo. Combien fois o te fait ça? Combien fois o te fait ça? Quantas vezes você fez isso? Combien fois o te fait ça? Segundo exemplo. Combien cob li nécessaire pour acheter un caille? Combien cob li nécessaire pour acheter un caille? Quanto dinheiro é necessário para você comprar uma casa? Combien cob li nécessaire pour acheter un caille? Um outro exemplo. Pendant combien de temps souffrance l'un a duré? Pendant combien de temps souffrance l'un a duré? Durante quanto tempo o sofrimento vai durar? Pendant combien de temps souffrance l'un a duré?
agora, um último caso é quando gostamos de fazer perguntas de opinião. É o nosso o que você acha, né? O que você pensa. Em português é muito comum. Em crioulo, você pode usar o d'après ou d'après même. Ou também você pode usar o selon même. D'après même, selon même. Vamos ver um exemplo. Pendant combien de temps souffrance-là a durer? Ou seja, durante quanto tempo o sofrimento vai durar? Uma ótima pergunta. Poderíamos fazer assim, em português. O que você acha? Durante quanto tempo o sofrimento vai durar? Em crioulo, d'après même, pendant combien de temps souffrance-là a durer? Ou então, selon même, pendant combien de temps souffrance-là a durer? Durante essa aula, tentamos abranger aqui o maior número de palavras que são necessárias para se fazer perguntas no dia a dia. Se eu tiver esquecido de algum caso, por favor, coloquem aqui nos comentários e participem também comentando o que vocês gostariam de aprender, que coisas vocês têm dúvida, assim fica mais fácil fazer e preparar novas aulas. Não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei, ver nossos outros vídeos e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você ajuda muito o canal e muitas outras pessoas que também querem aprender o idioma. Então, até mais!